Salve pessoal! Depois de fazer uma análise sobre a autora e seu estilo particular, conhecer um pouquinho mais das características que são, digamos assim, padrão da autora, a gente vai então a um livro chamado A Hora da Estrela, que é um livro que foge um pouco do padrão. E é super importante a gente saber disso, né? Quais são as características da autora e depois o que acontece nesse livro, que é um livro excepcional. É um livro à parte na obra da Clarice Lispector. E é muito importante saber disso. Então nós vamos agora à análise de A Hora da Estrela. Amigos, A Hora da Estrela, então, obra de Clarice Lispector. Ela está situada aqui no que a gente chama de geração de 45, que seria a terceira fase modernista, certo? Essa terceira fase modernista, alguns já vão chamar, na verdade, de pós-modernismo, né? Muita gente já nem considera mais a existência, né, de uma terceira fase modernista aqui, mas já considera isso como uma literatura contemporânea, tá? Não te assusta com isso, a gente pode ter várias maneiras de se referir então a esse período na literatura. Isso acontece nos manuais de literatura, nos livros didáticos e também pode acontecer nas provas, certo? Mas o que acontece? Se aparecer geração de 45, tá certo. Se aparecer terceira fase modernista, tá certo. E se aparecer literatura pós-moderna ou contemporânea, considera certo também, tá legal? Eu, inclusive, prefiro colocar isso já como literatura pós-moderna, porque a geração de 45 ela não tem características muito homogêneas, não. Vejam quais são os autores mais representativos da geração de 45. A Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas, certo? E o João Cabral de Melo Neto, de Morte e Vida Severina. Então, eles são autores bem diferentes entre si, mas costuma-se dizer que há muito nessa geração de 45, ou chamada geração de 45, uma ênfase na linguagem, na maneira especial como a linguagem é trabalhada, elaborada esteticamente aqui, certo? Isso nós vamos observar, cada um com seu estilo, trabalhando a linguagem de um jeito, né, esplêndido. É o que a Clarice faz com as suas metáforas, é o que o Guimarães Rosa faz com seus neologismos, é o que o João Cabral faz com a sua linguagem concisa, mas cada um terá um estilo muito próprio de trabalhar a linguagem como centro, né, das atenções em vários momentos de suas obras. Essa seria a chamada geração de 45. Amigos, o livro foi publicado no ano de 1977, então voltando a comentar especificamente A Hora da Estrela, o livro data de 77 e constitui, na verdade, a última obra da autora Clarice Lispector, ela que estava com câncer já num estágio bastante avançado. Ela vai trazer esse livro realmente como uma espécie de despedida literária. Isso é bastante importante que a gente considere, né? A proximidade da morte vai trazer aqui algumas características especiais para essa obra, que vai refletir, dentre outras coisas, sobre a vida e sobre, é claro, a morte. E outro aspecto que deve ser considerado, né, nesse ano de 77, 77 foi o ano da morte da Clarice, é o ano da publicação de Hora da Estrela, mas 77 também é o quê? Um ano que nos ajuda a situar historicamente o que está acontecendo no Brasil, né? Desde 64, com o golpe militar, passando por 68, o AI-5, nós estamos aqui ainda durante o período ditatorial militar. Então, isso vai trazer algumas questões importantes para a obra da Clarice, certo? Até num vídeo anterior nós já comentamos um pouco a respeito disso, que é o fato de que a Clarice ela costumava sofrer algumas críticas sobre o estilo e a obra dela, né? Parte da crítica costumava dizer que a Clarice seria, na verdade, uma escritora feminina, burguesa e alienada. Então, amigos, agora vamos dar uma olhada sobre como essas questões vão impactar a obra da Clarice e como A Hora da Estrela, sendo o último livro, vai procurar ser uma espécie de resposta a essas críticas. Vejam só. A Hora da Estrela como uma espécie de resposta à crítica. Que críticas eram feitas então a Clarice? A escrita feminina. Bom, a essa crítica, pontualmente, a Clarice Lispector responde criando um narrador diferente. Um narrador que é um narrador homem, certo? Uma voz masculina vai conduzir a narrativa de A Hora da Estrela, o que é
raro na obra da Clarice Lispector. Em alguns contos a gente pode, quem sabe, encontrar um narrador masculino, mas nos romances, novelas da Clarice, a gente vai ter sempre uma voz feminina, certo? Então é muito raro dentro da obra da Clarice o narrador de voz masculina, e aqui propositalmente então a Clarice cria a figura do Rodrigo SM para ser aquele narrador homem e que vai contar a história de um jeito mais objetivo, até um pouco mais agressivo, como nós vamos verificar na sequência, certo? A outra crítica que sofria a autora era ao fato dela ser supostamente burguesa e alienada, né? Burguesa e alienada. Então, escrita feminina, burguesa e alienada. Por que burguesa e alienada? Claro, a gente está vivendo o período ditatorial militar. Imagina que a intelectualidade brasileira, ou boa parte dela, entende que a arte e a literatura em especial devam ser o quê? Uma arte engajada, uma literatura que denuncie as mazelas sociais, a opressão, a censura, a desigualdade social, o golpe, a ditadura. Isso tudo teria que ser denunciado pela literatura. Acontece que a Clarice Lispector, assim como alguns outros grandes escritores da literatura universal, ela vai ter uma característica que é justamente o quê? A universalidade. O Machado de Assis, por exemplo, na literatura brasileira também foi isso. Um cara que, apesar de retratar, né, o Brasil, o Machado fez isso, no fundo a grande questão da literatura machadiana não era falar do Brasil, era falar do ser humano na sua essência, fazendo, né, uma literatura de caráter mais filosófico e universal. Só que aqui nesse caso a gente está vivendo a ditadura militar e aí parte da nossa intelectualidade brasileira acreditava que toda a arte, toda a literatura, toda a letra de música tinha que falar do quê? Tinha que falar da ditadura. Tinha que criticar, tinha que botar o dedo na ferida, tinha que denunciar as mazelas sociais. E a Clarice faz o quê? Ela faz uma literatura diferente, que não tem esses temas normalmente. Então ela foi acusada de ser o quê? Alienada. Ou seja, não comprometida politicamente, certo? Bom, eu acho que essa crítica ela é bastante injusta, porque, no fundo, ela reflete sim sobre a miséria, mas não reflete sobre a miséria como um fenômeno sociológico, pura e simplesmente um fenômeno social chamado miséria, miséria econômica. Na verdade, a Clarice ela fala de uma outra miséria, que é a miséria humana, ou seja, ela fala sobre a nossa humana condição. Certo, amigos? Então vejam, a crítica de ser burguesa e alienada, o livro A Hora da Estrela responde de que maneira? Ela diz, então tá, então eu não falo de pobreza, não falo de miséria econômica, eu vou falar agora então. Ela cria uma personagem que é a Macabeia. A Macabeia é uma retirante nordestina, miserável, que passa fome, semi-analfabeta, e ela vai trazer essa problemática social toda, então, dentro de A Hora da Estrela. Devo dizer a vocês que mesmo assim a Hora da Estrela não vai ter essa questão social como a principal questão colocada, tá? É que ela era acusada de não tocar nesses problemas sociais em sua literatura, então ela criou a personagem Macabeia para tocar nessas questões. Passa fome, é uma retirante, é uma excluída na sociedade, ok. Só que no fundo o livro não deixa de ter muito mais um valor filosófico universal sobre a miséria humana do que propriamente ser somente um livro que registra as mazelas sociais brasileiras. Tá? Então, a Clarice responde à crítica, diz, ok, a personagem é uma retirante. Só que eu devo alertar vocês para o fato de que o principal aspecto do livro não é denunciar a miséria econômica, mas sim demonstrar a miséria humana, ou seja, a reflexão sobre a condição humana de maneira mais universal. Tá ok, amigos? Então é isso. Vamos pegar algumas passagens do livro aqui para fazer uma breve análise, né, sobre essas respostas que a Clarice está dando para a crítica. Olha só essa passagenzinha do texto aqui que diz... Antecedentes do meu escrever, isso é o Rodrigo SM, tá? O narrador criado pela Clarice para desenvolver o texto aqui. Olha só, antecedentes do meu escrever, sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, desonesto. Então aqui a gente tem já essa questão, né, do intelectual e ao mesmo tempo desse intelectual sentindo-se culpado, né, diante da miséria humana. A denúncia da miséria está feita, o personagem que narra é um homem, mas esse homem, ele coloca também aqui essa condição
dupla do intelectual, porque no fim o intelectual é um burguês, né? Só que esse burguês aqui, no caso, é um burguês engajado, que era bastante comum, bastante frequente, né? A gente tem aqui uma burguesia que é capaz de analisar criticamente o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Cazuza já falou a respeito disso. Cazuza dizia assim: eu sou um burguês, mas eu sou um artista, naquela belíssima poesia chamada A Burguesia Fede. Mas enfim, pessoal, aqui então nós temos esse compromisso ético do escritor falando das mazelas sociais. Isso está colocado aqui nesse trecho. Depois vem a seguir um outro trecho interessante, também, né, do Rodrigo SM, dizendo assim: sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Aqui temos o dilema do escritor, né? Porque o escritor, no fundo, como alguém que reflete de maneira mais distanciada sobre a sociedade, ele acaba não se posicionando como uma classe, né? E acaba sendo visto assim dessa maneira estranha por todos os segmentos da sociedade que podem ler, ou seja, a classe alta e a classe média vão acabar de uma certa maneira, né, não se identificando com essa crítica social feita pelo escritor, e ao mesmo tempo as massas, as pessoas pobres, né, não têm acesso aos bens culturais. Aquelas pessoas que se identificariam com essa mensagem vão acabar não sendo justamente aqueles que vão ler essa mensagem. E esse é o grande paradoxo do escritor. Faço a literatura muitas vezes para tentar criar justiça nesse mundo que prejudica as pessoas desvalidas, só que essas pessoas desvalidas não leem os meus livros, tá? Isso está colocado aqui também. E para finalizar, amigos, mais um trechinho que nós temos aqui, diz assim: aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria de ser um homem, porque uma escritora mulher pode lacrimejar piegas. Lembra que eu te falei que a gente tinha aquele negócio, escrita é feminina. Então vou escrever como um homem? Pois bem, aqui então a gente tem essa fala do Rodrigo SM dizendo, teria que ser mesmo um escritor homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. Certo, amigos? Então, nós ficamos por aqui com a análise, né, das críticas que sofreu a Clarice, da maneira como A Hora da Estrela é um livro atípico. Então falamos aqui, A Hora da Estrela, o que significa esse livro ao longo da trajetória da Clarice, A Hora da Estrela, que é o último livro da autora, e também uma resposta às críticas que ela sofreu ao longo da sua carreira. Certo, amigos? A Hora da Estrela é, portanto, um livro atípico de Clarice, narrado, né, por uma voz masculina e comprometida em denunciar também as mazelas sociais do Brasil. Ok? Amigos, voltamos a seguir com mais Clarice Lispector.